Hoje nós vamos tomar ciência de algo que vai destravar a nossa área, a área financeira de muitos. E não é só área financeira, relacionamentos. E vai trazer prosperidade em várias áreas. De quem? Dos primogênitos. Então, através disso, foi criado o direito da primogenitura, não sei se vocês conhecem. O primogênito, vamos dizer assim, um pai tem 4 filhos, Abel, Abil, Abol e Abul, tá certo? A herança dele vai ser dividida em 4 partes, não em 5. O judeu ele divide em 5, aonde o primogênito fica com 2 partes, tá ok? Então, o primogênito ficaria com 40% e os irmãos dele, os outros 3 irmãos, dividiriam os outros 60%. Tá ok? E os primogênitos, eles foram marcados espiritualmente quando Deus lançou a 10ª praga no Egito. Tá certo? O que acontece? Isso acontece quando um fato que gera uma grande comoção, lamento, murmuração, ele fica marcado no reino espiritual. Tá certo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, antes de entrar nos primogênitos. Todo mundo aqui, obviamente, deve saber quando os 12 espias foram lá para ver a terra que Deus tinha prometido, né? Que manava leite e mel, tal. Dos 12 espias que foram, 10 vieram falando mal, lembra? Que falaram que se sentiram como gafanhotos, né? Que só tinha gigantes, e só 2 falaram bem, Josué e Calebe, tá ok? Bom, lá em Números 14:1, o que vai falar a respeito do que aconteceu com o relato desses 10 espias, né? Aqui fala que, em Números 14:1, fala assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Presta atenção, esse dia que houve essa murmuração, essa lamentação, esse choro, foi no dia 9 de Ave. O 9 de Ave vai gerar em torno de julho ou agosto, porque está falhando aqui já. Entre julho e agosto, né? Então, esse 9 de Ave ficou marcado. Tanto é que, se vocês buscarem no Google, quando chega 9 de Ave para o judeu, ele treme. Tem algumas coisas que eles fazem para não deixar acontecer, ou para pedir a Deus, ou pedir perdão a Deus, para que não aconteça certas coisas. Por exemplo, eles jejuam e tudo mais nesse dia. No dia 9 de Ave, depois desse ocorrido, em 338, mais ou menos antes de Cristo, salvo engano, veio a destruição do primeiro templo pelos babilônicos, dia 9 de Ave. Dia 9 de Ave aconteceu a destruição do segundo templo, mas essa vez pelos romanos, em 70 depois de Cristo. Em 9 de Ave, de 1290, aconteceu a expulsão dos judeus da Inglaterra. Eles foram expulsos da Inglaterra. Em 9 de Ave, de 1492, os judeus foram expulsos da Espanha. Tá? Inclusive, quem ouviu alguma coisa do Silvio Santos, o antepassado do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que era o cara que mandava nas finanças da Espanha. Ele que colocou em ordem, né, esse negócio. Em 9 de Ave, esse governo que aqui está, que eu não quero declinar nomes, né, esse governo que vocês conhecem aí, o Nine, ele mandou 25 milhões de reais para o Hamas, em 2010. Você vai buscar na internet, eles vão falar que é boato. Busca na UOL, que a internet ela não mente. Ela deixa registrado. Tem em 9 de Ave. Bom, vamos lá.
O texto que vai mostrar aonde marcou os primogênitos está lá em Êxodo. Quem quiser acompanhar, Êxodo no capítulo 12, a partir do verso 23 eu vou ler. Êxodo 12, 23, a partir do 23, que fala o seguinte: porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, aqui vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levanta-se e saia do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem ao Senhor, como vocês disseram. Quando Deus ele faz um decreto desse, ele não volta atrás. Esse decreto, ele vale ainda. Ele cria uma legalidade, aonde esse destruidor, o anjo da morte, que vem para buscar os primogênitos, eles ficam marcados. Está entendendo? Eu gostaria que vocês começassem agora a exercitar, buscarem na casa de vocês quem é o irmão mais velho, quem é o tio mais velho, quem é o primo mais velho, ou a prima, entendeu? Tanto mulher quanto homem, ok? Então, o que acontece? Aqui ficou marcado os primogênitos. Deus, ele não retira o decreto. O que ele fez? Ele criou um outro decreto para proteger os primogênitos de Israel. Está no capítulo 13, tá? Que diz o seguinte, 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Todos os primogênitos tinham que ser consagrados a Deus. Por quê? Quando você consagra algo a Deus, quando você é consagrado a Deus, quando você se batiza, quando você está selado, no mundo espiritual, você está um pouco acima, onde Satanás não consegue te ver. Sabiam disso, não? Satanás não consegue te ver. Muitas vezes você passa por livramentos, aonde o inimigo, que de repente quer fazer alguma coisa contra você, ele não consegue porque ele não te vê. O Abel, na oração, ele disse assim, que Deus esconda essa igreja. Não é, Abel? Você não falou isso? Você lembra? Não é? E isso acontece quando você está alinhado com Deus. O Satanás não consegue te ver. Agora, quando você dá legalidade, você desce para o plano dele. Aí que ele vem te atacar. Mas vamos lá. Em Números 13:3, eu só vou citar aqui, quando Deus repete, né? Que ele fala assim: porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, e eu sou o Senhor. O que Deus fez? Ele pegou todos os primogênitos de Israel e colocou para servir ele no templo.
quem começou a servir Deus no templo foram os primogênitos, tá ok? Então, eles desmontavam o templo e que levava, que saía, né? Eles montavam, eles que faziam o louvor, eles que faziam a pregação, eles faziam tudo no templo. Então, eles eram os diáconos, eles eram do ministério de louvor, eles eram pastores, tá ok? Até quando? Deixa eu falar uma parte aqui também, vocês vão falar assim, pô, mas Jesus também foi feito isso? Está lá em Lucas 2, a partir do 21, fala o seguinte, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus foi consagrado a Deus também. Então, os primogênitos, eles nasceram, eles dão certo para trabalhar na igreja, para serem na obra de Deus. Quando eles trabalham na obra de Deus, eles não sofrem ataque, porque Deus, ele protege os primogênitos, ok? Deixa eu seguir o andor aqui. Então, eu acredito que vocês conheçam aquele fato que aconteceu quando Moisés foi ter com Deus no Monte Sinai, que ele ficou 40 dias e 40 noites lá em cima, não é? Deus entregou as pedras para eles, dos mandamentos e tudo tal. Para mim, Deus também ditou o Gênesis para Moisés, porque Moisés não é contemporâneo de Gênesis, Deus entregou o Gênesis para ele ali também. E quando Moisés está descendo, ele ouve um alarido, tá? Ele e Josué, né? Eles ouvem um alarido. O que era aquele alarido? Aquela festa. Eles tinham feito o famoso bezerro de ouro, justamente. E estavam adorando o bezerro de ouro. Quem estavam adorando o bezerro de ouro? Todos, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não concordou com aquilo e eles se afastaram. Os primogênitos que trabalhavam no templo também estavam ali adorando. Eles tinham sido consagrados a Deus, tá certo? E eles profanaram. Tudo aquilo que a gente consagra a Deus, presta atenção, não se profana. Não se profana. Deixa eu dar um exemplo que todo mundo vai lembrar aqui, de alguma coisa que foi consagrado a Deus, profanaram e a coisa aconteceu, foi feia. 11 de setembro de 2001. Lembra alguma coisa vocês, não? A queda da Torre Gêmeas, do World Trade Center, né? O que aconteceu? Quando George Washington, ele declarou a independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele consagrou aquela nação a Deus, tá certo? E aonde que ele consagrou aquela nação a Deus? Naquele ponto onde estava o World Trade Center, que ali eles chamam de Marco Zero. Foi ali que George Washington consagrou os Estados Unidos a Deus. O que aconteceu com os americanos? Eles começaram a profanar. O que eles trouxeram? Halloween. Não pensa que Halloween é uma brincadeira inocente, não, viu? Se você pensa em brincar de Halloween, sai dessa desgraça, porque você está adorando o diabo. Entende? Um dia a gente pode falar a respeito disso também. E eles começaram com Halloween, eles aprovaram a lei do aborto, né? Então, aquela nação que tinha sido consagrada, eles começaram a profanar. E Deus mostrou para eles quem que era. Inclusive, 11 de setembro de 2001, foi em ano de Shemitah. Vocês já ouviram falar o ano de Shemitah? Alguém sabe o que é, não? 6 anos plantam, no 7º vocês não fazem nada. Então, a cada 7 anos tem um ano de Shemitah, que é o ano do juízo de Deus. Então, 2001 foi ano de Shemitah. E Deus mostrou para ele. Em 2001, ele derruba
as Torres Gêmeas. Em 2008, Deus derruba a Bolsa de Nova York. Dá uma olhadinha quantos pontos caiu a Bolsa de Nova York. 777 pontos. Coincidência? Bom, então, os primogênitos, eles se profanaram. E eles não eram mais dignos de trabalharem no templo. O que Deus faz? Pega a tribo de Levi, Jesus estava ali também, mas Deus manda Moisés contar quantos homens tinham de um mês para cima na tribo de Levi, para substituírem os primogênitos. É aí que os levitas entram. Por isso que muitos falam, que eu sou levita, né? Vocês já ouviram esse termo, né? A igreja evangélica usa muito isso. Mas o levita não é só aquele que toca. O levita é aquele que trabalha na diaconia, aquele que prega, aquele que ele cuida do templo, né? Esses são os levitas. Então, saem os primogênitos e entram os levitas. Então, aqui, eu vou ler aqui em Números 3, a partir do versículo 39, que fala o seguinte: todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22 mil. Anotem esse número. Quantos foram? 22 mil. Marquem esse número aí, por favor. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu, o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais, os levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Quantos levitas tinham? 22 mil. Quantos primogênitos tinham? 22.273. Sobraram, então, 273 primogênitos. Vai aguardando aí que vocês vão entendendo. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito. Eu estou aqui no versículo 44 agora. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu, Senhor, pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomará por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual serão resgatados os que são demais entre eles. Então, para cada primogênito que sobrou, ele, para fazer o resgate dele, ele tinha que pagar 5 ciclos de prata. 5 ciclos de prata hoje vai dar em torno aí de 60 e poucas gramas. Vamos dizer que daria em torno de 350 a 400 reais, que seria o que eles tinham que pagar para ser feito o resgate. Então, Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos. Se você divide por 5, vai dar os 273. Segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordena. Presta atenção. Satanás se levanta contra os primogênitos e nós temos alguns exemplos na Bíblia. Você quer ver uma coisa rapidinha? A casa, quando morreu os filhos de Jó, todo mundo já deve ter lido o livro de Jó. Aonde estavam os filhos de Jó no banquete? Vocês lembram, não? Quem leu? Na casa do primogênito. Na casa do primogênito. Em 2 Reis, capítulo 3, o rei de Moabe, quando está sendo atacado por Israel,
ele sacrifica o filho mais velho, o filho que ia tomar o trono dele depois, em cima do muro de Moabe, que ele sacrifica para o rei Comos, para o deus Comos, entende? Ele sacrifica aquele filho dele mais velho, que tem que ser o primogênito, porque Satanás quer o primogênito, tá ok? Então, o primogênito, ele foi feito para dar certo no altar. Fora do altar, nós temos que fazer o resgate, tanto de homens quanto de mulheres. Presta atenção nos detalhes que eu vou falar para vocês. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, aonde que ele atracou a caravela dele? Vocês lembram ou não? Vamos ver. Lembra a cidade? Porto Seguro. Beleza, está valendo. Foi na Bahia. Então, a Bahia, vamos dizer assim, é o primogênito, seria o primogênito no Brasil. Vocês lembram da Lava Jato, onde que estavam as empresas que participaram da maior corrupção que a gente teve no Brasil? Não. Na Bahia. OAS, Odebrecht, tudo na Bahia. Tem muitas religiões ali que são totalmente contrárias à Bíblia. Entende? Está onde a maior parte que se a gente vê? Tá tudo na Bahia. Esses tempos atrás, o apóstolo, eu lembro, Léo, se não me engano, eles fizeram o resgate da Bahia. Eles juntaram todos os membros de uma igreja tal para fazer a oferta, desde do menorzinho até do mamano a caducano, vamos dizer. Todos ofertaram para fazer o resgate da Bahia, entende? Para quebrar essa maldição, né? E muitos testemunhos que a gente já viu de pais que têm briga com os filhos, e geralmente é o primogênito. Os pais fizeram o resgate daquele filho e eles voltaram a conversar. Pais que não viam o filho há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Então, o primogênito, ele pode se formar, fazer as coisas, mas a luta que ele tem no mundo secular, entende? No mundo para finanças, ele é mais difícil. Não sei se vocês já enxergaram o parente de vocês e se vocês concordam ou não. Eu fiz o resgate do Tiago. O Tiago é meu filho mais velho, é o meu primogênito. Eu fiz o resgate dele. E existem vários testemunhos no YouTube, que eu já peguei, que eu fui atrás. Então, se você se convenceu ou achou que isso tem fundamento, o resgate é feito com o sacerdote da igreja. O sacerdote da igreja, entende? O valor a ser colocado, pago pelo resgate, ele vai levantar, obviamente. Por quê? Porque isso aqui é princípio judaico. Mas só que o princípio judaico, Deus não quebrou esse decreto. E poucos sabem disso. Tem mães que oram para filhos durante muitos anos e as coisas não acontecem. Por quê? Por causa disso, porque vamos dizer, essa maldição não foi quebrada. Ela não foi quebrada. Assim que quebra, a vida da pessoa se transforma. Tá ok? Então, quem estiver vendo, quem estiver ouvindo isso e achar que procede, depois eu aconselho vocês procurarem o pastor Copesca para trocar uma ideia com ele. Ele também, eu acredito que vai se inteirar mais do assunto para fazer essa quebra, esse resgate que é feito dos primogênitos. Primogênitos é todo aquele que abre a madre. Então, tanto faz homem ou mulher. Tá ok? Tanto faz. Fechou? Foi rapidinho, passei em cima de muita coisa, mas entenderam? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que de repente...
Porque se for esticar aqui, aí tem que contar todo o negócio bem detalhadinho, e eu resumi porque me deram 20 minutos e eu gastei um pouquinho mais. Mas eu acho que valeu. Amém?